Olá, glória ao Senhor, estamos aqui para cultuar. Como é bom, né? Poder prestar um culto ao Senhor, ter esse tempo de estar mais perto dele, de encontrá-lo, isso é muito bom. Então, convidamos você para... Já deu o seu like? Ao entrar, curtir, né? Sempre importante isso. Entra, curte, para que o canal da nossa igreja possa estar fortalecido, transmitindo a palavra do Senhor. Então, entra, curte, e aí vamos também aproveitar convidando os nossos queridos, aqueles que você deseja que esteja cultuando conosco, enviando esse link, diga, ó, o culto já está começando, você vai ser muito bem recebido, né, para eles entrarem e também dar um like, né, vamos compartilhar esse momento tão especial e dizer, venha, vamos agora ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, é tão bom, né? Queremos, nesse instante, dar boas-vindas a vocês, nossos queridos amigos que estão aí, o irmão José Cristiano, a Maria Totti, a Marci, olá, a irmã Cristina, o Edson Bosniak e a Marisa Ávila. Também damos boas-vindas a Edilene Genari, Karine Borges, Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, Áurea Neves Góes, também a Fátima Patrício, a Lindaura, a Marisa Ávila. Olha, todos vocês, né? Nós com muita alegria dizemos como é bom deixar as coisas e dizer agora eu vou estar com o Senhor. A Nair, a irmã Iraci, o irmão Erenaldo, Gigi, olá Gigi, com seus pais Giane e Vanderlei, a Edilene Genari, Terezinha Nunes, Hermínia, Francisca Cantoia, o irmão Rafael, irmão Landina, olá para Riselda, a Lisle, a Roselene, o Eli, o pastor Cristiano, Rogério Dantas. Todos vocês são muito bem-vindos e é o tempo importante de cultuar e celebrar ao Senhor. Queremos desejar que a paz seja com você, que a paz te alcance, aonde você estiver agora, seja no trabalho, a caminho, aí no seu lar. Esta paz que vem do Senhor venha tocar o seu coração. Nós queremos então orar, colocando este culto diante do Senhor. Se você puder fechar os olhos, senão, né, permaneça aí como está, mas colocando o seu pensamento lá no trono da graça. Deus, Pai querido, Deus amado, muito obrigada. Te agradecemos por esse tempo, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu e agora com os nossos irmãos, mesmo que à distância, nós estamos aqui para cultuar, para te invocar, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Muito obrigada. Pai, é muito bom te agradecer porque o Senhor nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar e por isso aqui estamos, pelo seu amor, por aquilo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada. Te amamos, celebramos e louvamos. Recebe este culto, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Vamos então cantar louvor ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
forte, profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha nunca. O amor dele é imutável. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aplauda o Senhor, glorifique ao nome dele, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vou dizer para vocês algumas coisas, uns avisos e convidando você para estar conosco. Amanhã, cultos presenciais, né? Muito bom estarmos aqui presentes. Quinta-feira é dia de 2 cultos presenciais na nossa igreja. Às 15 horas, tarde da bênção. Então, venha participar, você convide pessoas para estar aqui às 15 horas, um culto muito gostoso. E às 20 horas, também presencial, culto de propósito, onde você pode fazer um propósito com o Senhor de estar 7 quintas-feiras, né? A Bíblia nos mostra que 7, né? Em várias situações da Bíblia, o Senhor disse 7 vezes. Por isso nós fazemos, né, um culto de um propósito de 7 quintas-feiras. É muito especial. E você faz esse propósito com o Senhor. Também você pode trazer a peça de roupa de alguém que não está aqui, precisa de oração, ou documentos, fotos. Aí você traz também uma garrafa de água para se tornar águas que saram. É muito, muito bom esse culto. E nós convidamos você, venha participar.
E estamos felizes, né? Está chegando sábado, nós vamos ter aqui, a nossa Igreja da Penha é uma sede regional. Então nós vamos ter um encontro regional de homens. Então quero falar agora com homem. Você que é homem, venha participar. Às 17 horas é o início, tá? Mas precisa fazer a inscrição para que eles possam estar preparando todas as coisas. Aí está o Pix, ó. Faça a sua inscrição, venha participar, convide amigos. Você que é um homem casado, né? Você que está aí à frente, convide pessoas, venha participar, vai ser muito, muito bom, né? O Senhor fala com aqueles que estão presentes. Assim aconteceu com o nosso Congresso Estadual de Mulheres, foi muito bom, e agora é um regional de homens, e você que é homem, não deixe de participar, tá? E domingo, às 9 horas da manhã, começamos a semana em oração. Culto de oração, domingo, 9 horas da manhã, muito bom estar aqui. O Vanderlei e a Giane convidam você a participar deste culto. E domingo, 17 horas, agora eu vou falar com você que tem de 13 a 17 anos, adolescentes. Ou você que é pai, tio ou irmão mais velho de alguém desta idade, invista que eles estejam aqui. A Lisli, né? Está convidando você para estar participando às 17 horas. É muito bom essa devocional e um tempo precioso, dinâmico, para que eles possam estar crescendo na palavra do Senhor. Às 18 horas, culto da família. Então, reúne toda a sua família, venha participar. E após o louvor, acontecem aí 2 cultos kids, um para juniores e outro para crianças. Eles vão lá receber a palavra de Deus, né, de acordo com aquilo que eles vão guardar no coração. É muito precioso. Louvamos ao Senhor pelas professoras que se dedicam em ir lá ensiná-los. É muito bom. Eles recebem um lanche que a igreja, né, dá para eles, coisa especial. E de 13 anos para cima nós ficamos aqui no culto, tem sido bênção, venha participar, convide pessoas, culto da família muito, muito especial. E às terças-feiras, agora eu quero convidar você que é mulher. Mulher, venha participar. A devocional está muito, muito boa, dinâmica, tá? E nós convidamos você. Estamos já preparando que em novembro nós vamos ter um encontro regional de mulheres. E então a Valéria já está preparando algo para apresentar e você pode fazer parte. Venha! Às terças-feiras, 20 horas, devocional de mulheres, um tempo precioso para a glória do Senhor, viu? E nós estamos também muito felizes com a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, porque nós estamos na campanha 40 dias de milagres. Olha, o nosso Deus é um Deus de milagre. Só de nós acordarmos todos os dias, né, já é um milagre de Deus a vida que Ele nos concede. Mas quantas pessoas precisam de um milagre? E hoje é o 8º dia da campanha. A nível do Brasil, todas as igrejas estão aí orando e o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Então participe, né? Todos os dias nós temos uma mensagem vinda do Senhor para nós. O Senhor tem falado conosco e sabemos que o Senhor vai realizar milagres. Eu estou colocando diante do Senhor um milagre que precisamos na nossa família e assim cremos que o Senhor age. Creia, a fé move montanhas. Então, louvado seja o Senhor. Até 27 de setembro, esta campanha vai dinâmica, em oração, em busca, né, na presença do Senhor, que vai realizar milagres para a glória dele. Aleluia, como é bom, né? Louvar ao Senhor. Se você não está recebendo, você já está no nosso canal, né? Recebendo as notificações, você que recebeu para o culto, aí também está recebendo aí, ó. É só entrar, siga o nosso canal no WhatsApp, que aí você vai estar recebendo a mensagem dos 40 dias de milagres, que é maravilhoso. É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é rica. Então, você
pega aí esse QR Code, se inscreva no nosso canal e você vai receber as mensagens para a glória do Senhor. Então, creio que esses são os nossos avisos e nós vamos agora para a palavra do nosso Deus. Estamos aqui na série de Atos dos Apóstolos e hoje, último dia, né? Todas as coisas têm começo, meio e fim. Hoje nós vamos para o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos. Na última quarta-feira, nós pudemos meditar da viagem que Paulo, né, com várias pessoas, 274 pessoas estavam no navio. Foi uma viagem tão agitada, né? Tantas circunstâncias. E agora aqui no capítulo 28, que é o último capítulo, veja o que acontece. Eu quero ler agora no começo do 1 ao 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. E, havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Veja, irmãos, eles estavam, né, num navio, foi uma viagem muito difícil e agora conseguiram chegar numa ilha, na ilha de Malta. E os bárbaros, né, que viviam na ilha, tal, receberam eles com graça, né? Não foi com pouca humanidade. Trataram bem, cuidaram, e estava chovendo, estava muito difícil ali, então eles resolveram fazer uma fogueira para aquecer, né? Que é assim que as pessoas fazem quando estão nas ilhas, aí na tempestade toda, fizeram uma fogueira para se aquecer. E aí Paulo ali naquele momento começou a juntar os gravetos, né, para ajudar, para fazer a fogueira. De repente, eles olham lá e uma cobra, uma víbora, né, uma cobra está na mão de Paulo. E aí todos olharam e viram aquela cobra ali na mão de Paulo, falaram assim: esse aí é um homicida. Porque olha, depois de tanto que passou aí, que eles ficaram sabendo de tudo que tinham passado na viagem, chega aqui agora e estava em terra. E agora a cobra pega ele e esse daí é homicida. Mas aí ele chacoalhou a mão assim e a cobra foi embora, né? Caiu da mão dele. Então começaram a pensar, a olhar para Paulo e falar: bom, logo, logo ele vai morrer. Ele vai se inchar, porque cobra, né? Normalmente desses lugares são cobras venenosas. Então achavam que aquele veneno ia tomar Paulo, ele ia se inchar, ele ia cair, e ficaram com os olhos esperando, esperando, esperando. E daqui a pouco passa o tempo, e Paulo estava bom, continuava firme. E aí então eles falaram: esse daí então deve ser um deus. Olha, irmãos, como é difícil o ser humano, né? Ser humano é uma coisa, aliás, falando de ser humano, somos nós, né? Nós assim somos. E tudo que está escrito na palavra de Deus vai nos mostrando para a gente aprender a viver. Porque ser humano é uma coisa assim, olha,
olha com maus olhos, daqui a pouco olha com bons olhos, né? Viram que eles mudaram. Primeiro, já estavam julgando Paulo e achando que ele era homicida, que os deuses, né? Porque eles não conheciam o verdadeiro Deus. Então achavam que os deuses que eles conheciam estavam querendo julgar Paulo, querendo matá-lo, enviaram a cobra para pegar a Paulo. Mas aí depois a cobra não fez nada em Paulo. Paulo estava à lição, aí falaram, então ele é um Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, no nosso dia a dia, nas circunstâncias, de não ficar julgando segundo aquilo que nós estamos olhando, imaginando pelas circunstâncias, né, parar de atacar pedra. Depois você vê que não foi aquilo, então você para. A gente tem que ser mais equilibrado nos pensamentos. Aqui estamos falando de pessoas bárbaras, né, que viviam numa ilha, por isso eles ficaram ali nesses meios termos. Mas a gente, como pessoas que recebemos educação, que vivemos na cidade, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses sentimentos assim, daquilo que a gente olha e julga. Aí veja o que acontece depois desse episódio, no versículos 7 ao 10. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, o que Paulo foi ver, e havendo orado e pôs as mãos sobre ele, o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Olha que coisa boa, né? Paulo, aí eles ficaram ali, passaram uns dias, foram até a casa do Públio, que era aquele que dominava na ilha. E aí, eles estando lá, Paulo descobre que o pai dele estava mal, estava com febre, disenteria. E como é bom, né, ser revestido do poder de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus, seguidor de Cristo, né? Desde que ele teve esse encontro com o Senhor o abençoou para que ele pudesse ir continuar a levar a palavra do Senhor, a ministrar a bênção do Senhor. E não só isso, mas Deus deu poder para que ele orasse e as pessoas ficassem curadas. Sabe, irmãos, o Senhor é maravilhoso. E nós estamos aqui, né, falando da palavra de Deus, do Evangelho, e nós que somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós cremos num Jesus que salva, num Jesus que cura. É tão importante isso, né? O nosso Senhor é completo. Ele salva, batiza com o Espírito Santo, ele cura, breve voltará. E eu e você temos que, assim, desfrutar desta graça que o Senhor deu para nós, assim como Deus para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo soube que o pai dele estava doente, disenteria, estava na cama, estava ruim, foi lá e orou por ele, e ele ficou curado. E aí então todos que souberam foram lá para receber oração, e todos ficaram curados. Que coisa boa! Não deixe de desfrutar deste poder que o Senhor designa para aquele que crê. Quem crê, o Senhor Jesus falou, fará obras. Então você que é servo de Deus,
creia, vai lá e ore pelas pessoas, ore com fé, e isso vai acontecer. Eu tenho ouvido, às vezes, né, algumas mães contam para mim, é tão gostoso, eu fico assim, muito feliz e maravilhada, porque muitas vezes, nessa semana que passou, uma mãe contou para mim que ela estava ruim, o pé dela tinha machucado, ela achou até que tinha quebrado, e o filho, pequenininho, 7 aninhos, falou: mamãe, vamos orar pelo seu pé? Isso é maravilhoso. As crianças, né, elas aprendem disso e elas estão sempre prontas a dizer: vamos orar. Então, nós que somos adultos conscientes, temos que desfrutar ainda mais deste poder que o Senhor deu. Assim como deu para o apóstolo Paulo, deu para mim e para você. Basta crer e usar com o poder que Deus dá de orar e as pessoas ficarem curadas. E aí então todos ficaram ali tão felizes, maravilhados, e como eles iam continuar a viagem, os abençoaram, proveram todas as coisas para eles continuarem a viagem. Olha que coisa boa! Isso é especial, né? Maravilhoso. E aí agora veja o que acontece do 16 ao 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciassem ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Veja só, né? É interessante. Agora eles já estavam em Roma, e ao chegar em Roma, né, o que fizeram? Eles estavam com prisioneiros, os prisioneiros foram para a cadeia, mas a Paulo não. A Paulo lhe permitiu alugar uma casa. Paulo foi lá, alugou uma casa, ficou na casa dele. Olha, é tão interessante, né? Viver pelo Senhor. Quando o Senhor tem um propósito na vida da gente, quando o Senhor nos chama, né? Deus tem propósito na sua vida. Sabe, irmão, que o Senhor tem sempre um propósito na nossa vida. E o Senhor cuida daqueles que são seus. Olha que coisa maravilhosa. Todos os presos foram para a cadeia, mas Paulo não. Paulo pôde alugar uma casa, pôde ficar lá. E aí, claro, Paulo chama os cristãos para explicar para eles, né? Paulo pôde ter esse momento de explicar que ele estava sendo condenado por crime nenhum que tinha cometido. Ele falou: eu não cometi nada digno de morte, mas os judeus queriam me matar, queriam me acusar. E aí, a forma como eles estavam agindo, Paulo falou: eu tive que apelar para Roma, porque nem os próprios, né, gregos que nós vimos, né, nos outros capítulos, que eles mesmos falavam: nós não vemos nada que acuse esse homem de morte.
Mas os judeus queriam matar Paulo, queriam matar. Por isso Paulo falou, eu tive que recorrer a Roma, porque não tinha feito nada contra eles. Ao contrário, né? Paulo só estava fazendo aquilo pelo qual o Senhor tinha colocado na vida dele, porque o Senhor Jesus tinha se revelado a ele, então ele estava crendo no Jesus que vive, no Jesus que estava ressurreto, que vive, e ele anunciava a palavra do Senhor. Então ele disse, eu não tenho feito nada. E aí aqueles cristãos falaram, realmente nós não recebemos nenhuma carta, quer dizer, nenhuma acusação contra você. Não recebemos nada que te acusasse, eles não vieram aqui, não falaram nada de você e nós não recebemos. Quer dizer, não tinha nada que estava acusando a Paulo, né? Eles só falaram para ele, olha, na verdade, nós quisemos, né, e queremos ouvir de que você fale aí desta seita que nos é notória, que em toda parte está se falando contra ela. Veja, eles estavam ali falando que aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo, o evangelho de Cristo, era seita. Coitados, né? Misericórdia. Eles não compreendiam, estavam só falando, a gente está aí realmente só querendo ouvir. Aí então, veja, foi marcado um dia para isso. Olha agora nos versículos 26 em diante. Versículo 23, olha o que diz. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Olha, queridos, como são as coisas, né? O fato de Paulo estar numa casa alugada, Paulo não estava na cadeia, permitiu o quê? Que as pessoas iam até ele para ouvi-lo, para ouvir o que ele tinha para falar. Porque o evangelho que Paulo estava pregando, né, aquilo que o Senhor estava colocando na vida de Paulo, e Paulo estava anunciando, estava correndo, era notório, então as pessoas queriam ir ouvir o que Paulo tinha a falar. Você veja que eles estavam achando que era seita, né, mas não sabiam que era o evangelho puro, a graça, a vida que Jesus tem para nós. Então uns iam e criam, mas outros não criam. E chegou o momento, né, que Paulo estava ali e começou a anunciar, foram muitos para ouvir, mas muitos fizeram o quê? Viraram as costas e foram embora. Não deram crédito, não creram. Sabe, o evangelho, a palavra de Deus está sendo anunciada. E a palavra de Deus é para quem quer. A palavra de Deus não é algo que se é imposto, não é algo que se, né, vai
fazer com que seja uma lavagem cerebral, ou não, a palavra de Deus é para quem recebe de coração aberto. A coisa melhor da nossa vida é receber o evangelho de Cristo, a salvação que Jesus conquistou na cruz, receber com um coração grato e dizer: eu quero, eu recebo. Mas eles ouviram e fecharam os olhos, ouviram com o ouvido, mas tamparam os ouvidos, né? Olharam com os olhos, mas fecharam os olhos. O coração ficou duro, viraram as costas e foram embora. E o apóstolo Paulo falou: bem disse o profeta Isaías, que esse povo estava de coração duro, não ia receber. Isso é muito forte. E olha, que não seja assim conosco jamais. O nosso Senhor Jesus, né, que anunciou todas as coisas para que quando a volta dele tivesse prestes a chegar, iria estar acontecendo, está acontecendo hoje. Basta nós estarmos atentos, com os olhos abertos, os ouvidos abertos, olhando todas as coisas. Jesus Cristo disse, né, que quando ele estivesse para voltar, terremotos, guerras, o amor de muitos esfriando, todas estas coisas estão acontecendo claramente. Então não vamos ser como estas pessoas de coração duro. Paulo ali estava anunciando a salvação em Cristo e dizendo para eles: olha, a salvação não é só para os judeus, é para os gentios, é para quem crer. A salvação é para os gentios, quer dizer, chegou para nós, glória a Deus, né? Nós que cremos, recebemos. A coisa maravilhosa é receber a palavra de Deus. Mas infelizmente eles endureceram o coração, viraram as costas. E isso é uma questão de livre-arbítrio. Por isso a palavra de Deus diz, né? É o livre-arbítrio. Quem quer, quem receber será salvo. E é coisa maravilhosa, é cuidar da nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí não fica só nisso, mas é aquele que permanecer até o fim. Então nós precisamos cuidar da nossa salvação, né? Receber esta palavra. E que coisa maravilhosa, porque o Senhor fala conosco todos os dias. Todos os dias atravessamos circunstâncias, situações, mas se olharmos para o Senhor, se abrirmos os nossos olhos para o Senhor, abrirmos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor em nós, vai produzir em nós fruto, né? Vai produzir em nós a direção para caminharmos mais perto do Senhor. E essas pessoas não deram isso. Viraram as costas, com o coração duro, viraram as costas, deixaram ali Paulo falando: olha, a salvação é para quem ouvir, e vocês estão ouvindo, vai ser pregada para os gentios, é para todos, e eles não deram atenção. Que pena, né? Que coisa triste. Como é bom ouvir a palavra de Deus. E aí, terminando agora então, no versículo 31 e 30, até 30 e 31, olha o que diz. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Se estamos aqui hoje, é por causa dessa atitude de Paulo, que o Senhor abriu os caminhos para ele, né? Ele permaneceu 2 anos na casa alugada, quer dizer, estava ali livre, né? Uma casa alugada que ele cuidava, mas todos os dias ele estava anunciando a palavra do Senhor com liberdade, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Que coisa maravilhosa! Ele ensinava as coisas do Senhor. Sabe, aquelas pessoas, né, viviam pela lei, estavam presas ainda nas coisas da lei, e agora Paulo estava anunciando a graça que Jesus Cristo conquistou na cruz, todos os dias ensinando,
Por isso aqui estamos hoje, porque o Evangelho foi divulgado de uma maneira especial. O apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, falando da palavra de Deus, ministrando para quem quisesse ouvir. Quem quisesse ia até ele, ouvia, recebia, porque a palavra de Deus, ela é para nós alimento. Por isso nós meditamos nela todos os dias, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito e precisamos fortalecer o nosso espírito, buscar ao Senhor todos os dias. Você se alimenta todos os dias, não é verdade? Café da manhã, almoço, janta. Às vezes você fala, eu não tomo café da manhã, mas você almoça, janta. Sem comida, o nosso corpo físico não permanece em pé. Assim é o nosso corpo espiritual. Nós precisamos todos os dias meditar na palavra do Senhor. Por isso a Igreja do Evangelho Quadrangular está aí, né? 40 dias de milagres, todos os dias recebemos uma mensagem. Medite na palavra do Senhor, leia a Bíblia, busque, né? Coloque versículo na sua mente, se alimente da palavra do Senhor. Ela traz para o nosso espírito renovo, força, direção, graça. Nós precisamos disso. E graças ao Senhor Jesus que deu ao apóstolo Paulo de estar ali 2 anos pregando, anunciando para quem quisesse. A palavra de Deus é livre para quem quer. Quem quer buscar vai receber, vai encontrar, vai ser fortalecido para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Então hoje nós estamos aqui terminando Atos dos Apóstolos e como estamos aqui falando desse apóstolo precioso, o apóstolo Paulo, nós vamos agora nos próximos cultos falar sobre o quê? Sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Meditar nelas, que é tão gostoso, né? Porque o apóstolo Paulo recebeu algo especial do Senhor Jesus. Ele tinha uma comunhão com o Senhor. E nós vimos aqui no livro de Atos que ele não deixou de passar situações difíceis. Foi perseguido, queriam matá-lo, passou situações, né, naufrágios, passou situações fortes, mas ele sempre com os olhos no Senhor. Foi preso lá na cadeia, ele e Silas ficaram louvando ao Senhor depois de serem açoitados, e aí com tudo aquilo ainda batizaram aqueles que cuidaram dele. Então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Por isso eu quero agora, nos próximos, né, que nós venhamos estar meditando em tudo aquilo que o Senhor revelou para ele para escrever, para, né, as cartas que ele escrevia para vários cristãos que estavam em várias cidades, por isso tem os nomes das cidades, as cartas, e é muito bom. E a gente vai estar então aprendendo, né, recebendo cada dia mais para fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa caminhada até que Ele venha nos buscar. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom. Te agradecemos porque o Senhor tem propósito e nós vemos isso de uma maneira tão gostosa, que o Senhor teve um propósito especial na vida do apóstolo Paulo para levar a sua palavra, para transmitir o evangelho. Por isso estamos aqui, pelo esse evangelho que o Senhor colocou, né, na boca dele, nas circunstâncias da vida, e mesmo enfrentando tantas coisas, ele pregou, levou a palavra aos gentios, e por isso nós estamos aqui recebendo esta palavra hoje. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos pelo seu propósito, pelo seu cuidado e pelo evangelho que é vida, que é para nós, Senhor, alimento. Muito obrigada. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome dele pela salvação, né, que o Senhor nos dá a cada dia. Então vamos continuar recebendo oração. Que a paz esteja com todos. É uma alegria poder
me dirigir a você nesse momento para fazermos juntos uma oração, porque Jesus nos ensinou que aquilo que nós cremos, nós recebemos. Ele diz, peça e vocês vão receber. Portanto, Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores. Portanto, é preciso crer, é preciso tomar posse da bênção de Deus. E nós tomamos posse de que maneira? Através da nossa fé no sacrifício que Jesus fez por nós. Portanto, eu vou orar por você e Deus quer te libertar. Você que está doente, você que está com uma enfermidade, você pode colocar a mão sobre aquele local da enfermidade. Eu quero repreender essa enfermidade agora, no nome de Jesus. Olha, coloca a mão sobre aquele local que você está sentindo a dor, que você sabe que existe ali uma doença, que existe ali um vírus, uma bactéria. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos agora e receba a bênção da oração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero repreender agora todo o poder do inimigo, todo o poder da enfermidade, todo o poder das enfermidades que estão sobre esse corpo, aí onde essa pessoa está agora, Senhor. Essa pessoa que está, quem sabe, até sentindo dores terríveis, está, quem sabe, chorando, quem sabe está vivendo um dilema, um problema difícil. Eu repreendo o mal agora, porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê, ele repreende as enfermidades no nome de Jesus Cristo. E eu creio no nome de Jesus, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. E você que está aí do outro lado da tela, você recebe agora a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura, receba a libertação, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, confia, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Glória a Deus. Você pode também nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Você pode nos ajudar depositando uma oferta para ajudar essa obra que nós fazemos com tanto carinho, levando a mensagem da palavra do Senhor. Se você realmente quer nos ajudar, aí na tela estão as nossas contas bancárias do Banco Itaú, agência 8848. O número estou com 11.570-8. Santander é a agência 2045 e o número também estou com um pouco de dificuldade de ver, mas nós temos embaixo também o Pix. Você está vendo aí na tela, você pode inclusive fotografar e a hora que você quer enviar para nós, você pode fazê-lo. O Pix está em 62 955 505 0443 77. Contribua, porque todo aquele que contribui com alegria, ele recebe de Deus bênçãos sem igual. Saiba disso. Deus nunca vai ficar devendo por qualquer coisa para nós. Ele sempre está pronto a nos abençoar. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Eu vou orar por você que contribui, você que ama a obra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas que estão nesse momento com o propósito de contribuir agora, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma dessas vidas que contribui para a Tua obra, Senhor. Contribui para que o Evangelho seja disseminado, levado à frente. Senhor, abençoa essas vidas, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua despensa, sua família, o seu trabalho, o seu emprego, que eles possam receber bênçãos em toda a área da sua vida, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo e você que orou comigo, diga amém. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, se você estiver no trabalho, na casa de campo ou de praia, se você estiver no trânsito, na rua, no avião, no metrô, na bicicleta, na moto, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos com o desejo de agradar, com a vontade de adorar aquele que nos fez, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será,
A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero agradecer aqui pastor Alessandro, pastor Nelson, que já me antecederam, e nós vamos orar pelo Brasil, orar pelas nossas autoridades. A Bíblia nos manda fazer isso e nós vamos fazer agora. Peço que você venha junto comigo. Querido Deus e Pai, elevamos o nosso pensamento a Ti para interceder por esta nação, interceder pelos que governam, por aqueles que têm autoridade, desde o maior ao menor, em todas as esferas de governo. Que a mão do Senhor os ilumine e os guie a fazer todo o bem para esta nação, para a população, e que eles sempre se lembrem que há um Deus que tudo vê, para que eles possam estar diante de Ti fazendo o melhor. Oro também por aqueles que exercem autoridade e cuidam da saúde do povo, aqueles que trabalham na área do saneamento, aqueles que trabalham na área que levam lixo embora, aqueles que trabalham trazendo a água limpa para nós. Pai, que a bênção do Senhor os multiplique em saúde e força. Gratidão por eles, por aqueles que trabalham na área médica, os médicos, os enfermeiros, os técnicos e todos aqueles que são envolvidos nesta área. Que a mão do Senhor também multiplique a eles saúde, força, sabedoria. Oro por aqueles, Senhor, que dedicam o seu tempo na área da construção civil, os que dedicam o seu tempo plantando lá no campo, cultivando, colhendo, por aqueles que transportam, que levam o alimento para as distribuidoras, por aqueles que trazem até nós, de maneira com que nós podemos ter saúde, Pai, por aqueles que trabalham na área do transporte de bens e serviços, pessoas, Pai, por aqueles que fazem da sua força de trabalho o melhor para fazer desta nação um lugar bom para se viver. Eu oro por eles. Quero orar também por aqueles que são os nossos missionários nas casas de leis, por todos aqueles que foram empoderados através da do nosso ID, que estão nas casas de lei. Meu Senhor, abençoe o pastor Jefferson, que nos representa na Casa de Leis, lá federal, que a mão do Senhor o abençoe, e o desejo do meu coração, a minha oração, é abençoando pastor Jefferson, pastor Lucas Flores, pastor Toninho, pastor Mário, todos os que estão envolvidos na liderança, na propagação do evangelho, no sentido missionário, de levar, de desenvolver e de capacitar que o evangelho vá mais longe, cuidando das coisas do reino. Pai, oro também por aqueles amigos e pastores que estão envolvidos na frente de trabalho lá, quer seja no exterior ou aqui no Brasil, cuidando dos teus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre suas lideranças, que haja paz, proteção, livramento e prosperidade nos seus trabalhos. É a minha oração, agradecido pelo aquilo que tens feito. Agradecido também pelos nossos pastores Nelson e Sueli, que nos ensinaram a te amar e a viver segundo a tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Multiplica dias e anos de vida, saúde, força, sabedoria, alegria. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E é o que eu desejo também a você que está conosco. Desejo a você que você tenha os seus dias em alegria, em graça e em força. Que a mão do Senhor te conduza em paz em todos os seus afazeres. Você está vendo aí as imagens do Brasil atrás de mim? Que lugar bom para se viver. Nós temos abundância em todas as áreas da natureza, minerais, água, sol e etc. Terras agricultáveis, abundantes, um povo amoroso. Por isso, que o Senhor te dê dias felizes sobre a face da terra, e que você esteja sempre preparado para a vinda do nosso Salvador. Deus te abençoe, a você e os seus. Amamos vocês. Tchau.